Olá, crianças, bom dia. Iniciando hoje nossas videoaulas, vamos lá com o nosso livrinho de história, onde nós iremos abordar o conteúdo, né? O tempo e a história. A marcação do tempo, ela foi inventada devido à necessidade do homem, né? Dos seres humanos, de contar ou marcar acontecimentos e fatos, né? E dessa criação humana surgiu quem? A cronologia, que é o estudo do tempo, tá certo, crianças? Então, nós sabemos que o tempo, ele nem sempre ele foi marcado da forma como hoje nós conhecemos, né? Isso, a questão dos relógios, né? Os calendários, nem sempre foi, né? E é essa evolução que nós vamos ver hoje, essa evolução na contagem do tempo. Nós vamos ver hoje, inicialmente, como se deu a contagem do tempo, como era, já que nem sempre foi como hoje, né? Como nós conhecemos atualmente, tá certo? Então, na pré-história, por exemplo, gente, eram os homens, as pessoas naquela época, elas marcavam o tempo de acordo com os fenômenos naturais, né? Com os fenômenos astrológicos, então aconteciam as marcações do tempo, elas faziam dessa forma. Por que aconteciam dessa forma, de acordo com os fenômenos astrológicos, fenômenos naturais? Porque não havia ainda nenhum instrumento, tá certo? Como esses modernos que hoje nós conhecemos, não haviam ainda sido criados. Não existia, tá certo? Nenhum instrumento ainda para marcar o tempo. Então, nessa época, eles observavam muito a questão das fases da lua, por exemplo, né? Que eram muito ajudadas no período de colheita, certo? Nós sabemos que as principais 4 fases da lua, nós vamos ter aqui a lua nova, a lua cheia, a lua crescente e lua minguante. Dessa forma, eles se baseavam, certo? Depois, desde o surgimento dos hominídeos, foi possível identificar esse interesse maior ainda no homem em marcar o tempo, tá certo? Seja por um motivo natural. O motivo natural era a questão do surgimento, do comportamento e da migração dos animais, porque iria facilitar, né, a caça e a pesca dele, era um motivo natural. O motivo agrícola era a questão a questão da organização do tempo era para ele poder se organizar, para ter o que, gente? A preparar a terra, para semear, para cuidar e colher, né, aquele determinado alimento. E também a questão religiosa, tá certo? Eles usavam a questão religiosa, eles queriam marcar os acontecimentos religiosos. Por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo, que a partir do nascimento de Jesus Cristo, nós sabemos que houve, né, essa marcação do tempo de uma forma mais organizada. Também, por exemplo, a Páscoa, tá certo? Então, os hominídeos, né, a partir dessa necessidade natural, a necessidade agrícola, a necessidade religiosa, eles começaram a ter uma maior preocupação quanto à organização da contagem, né, do tempo, tá certo? Depois nós temos também no período paleolítico. O período paleolítico, viu, ele focalizou muito a questão das fases da lua, como eu mencionei antes. E a questão também eles marcavam as fases da lua, gente, com gravetos e ossos, tá certo? E os fenômenos naturais que iam modificar, né, o comportamento, a migração dos animais de um lugar para o outro, tá certo? Depois nós temos, no período neolítico, houve a necessidade de marcar o tempo devido ao surgimento da agricultura. Como eu também mencionei antes, a questão da agricultura, a partir do momento que o homem parou, né, deixou de ser nômade, começou a cultivar a terra, ele precisava se organizar quanto ao período de preparação da terra, porque hoje nós sabemos, né, de cuidar da terra, de colher depois aquele alimento. Então, no período neolítico, porque também ele precisava saber direitinho, né, por exemplo, o período de fertilização do solo, quando era que o solo estaria propício para o plantio daquele determinado alimento. Depois nós temos também, com o passar do tempo, foram surgindo vários calendários, certo, gente? Povos das diferentes partes do mundo. Surgiu o calendário sumério, surgiu o calendário egípcio, que os egípcios viviam lá na África, e que eles se baseavam nas cheias do rio Nilo, né? O calendário dos egípcios foi baseado nas cheias do rio Nilo, que era a questão da agricultura, do plantio da terra, né? Os calendários eles iam surgindo de acordo com a necessidade, né, de cada povo.
Os judeus tinham o calendário judeu, o calendário gregoriano, tá certo? Então foram vários os calendários que foram surgindo. O nosso calendário, por exemplo, ele descendeu, né? Ele é mais semelhante ao calendário gregoriano, que é esse aqui, o nosso calendário de atualmente, que nós utilizamos. É um calendário que ele tem 365 dias, como nós sabemos, né? Um ano. Um ano ele tem 12 meses e cada mês, como você está vendo, ele é dividido em semana. Nós sabemos também o primeiro dia da semana, domingo. Depois nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, o nosso calendário, ele é organizado dessa forma, né? Com 12 meses e a semana tem 7 dias. E nós estamos, né, atualmente no ano de 2021, como nós sabemos, certo? Então, o nosso calendário, não esqueça, ele é baseado no calendário gregoriano, certo, gente? Esse aqui sim é o nosso. Então, mas como a tia falou antes, existem vários outros calendários que foram criados pelos povos, né, de acordo com as suas necessidades. Seja uma necessidade natural, uma necessidade religiosa, tá certo? Eles eram criados. É agrícola também. Aqui, crianças, vocês podem estar observando alguns instrumentos que eram utilizados, né? Medidores, eles mediam o tempo naquela época, tá certo? Então, aqui nós podemos estar observando a clepsidra, né? Que foi um instrumento inventado para medir o tempo. É um relógio, gente, de água, certo? Um relógio de água, eles mediam o tempo dessa forma. Tinha aqui tinha a parte superior, que ela é numerada, e nós tínhamos abaixo a parte inferior, certo? Ó, a clepsidra, ou relógio de água, ela foi um dos primeiros sistemas criados pelo homem para medir o tempo, tá certo? Então, o nosso livro, ele colocou aí, né? E por isso a tia achou interessante pegar a imagem para que vocês pudessem ver como que o homem, né, naquela época, né, ele utilizava, ele media o tempo. Então, o instrumento medidor do tempo. Logo em seguida, o nosso livro também, ele cita a ampulheta. A ampulheta, ela é semelhante à clepsidra, só que a clepsidra, ela usa para medir o tempo, ela usa água, viu, gente? E a ampulheta, ela usa areia, certo, gente? A medida, você está observando, diferentes medidas aqui. Então, a ampulheta era uma das formas pelas quais o homem mediu o tempo naquela época, no início, né? Depois aqui você pode estar observando o relógio de pêndulo, né? Que a lei do pêndulo permite uma medição muito mais viável ao determinar matematicamente a relação entre o movimento do pêndulo, aqui, fica aqui embaixo movimentando, e o tempo. As primeiras utilizações do mecanismo oscilatório, fica oscilando, né, mexendo, permitiriam um grande avanço na criação dos relógios. Então, a partir do relógio do pêndulo, né, houve um avanço, né, na criação dos relógios que nós temos atualmente, né? Então, o nosso livro também, ele coloca, gente, o relógio solar, certo? Baseado no sol. Aí aqui a ampulheta, como você está vendo, que a tia falou antes. E aqui nós temos os relógios, né, modernos, relógio de pulso, né, digital. Aqui nós temos também, né, nosso relógio de parede, nós sabemos outro relógio de pulso. Então, atualmente existem inúmeros modelos, né, gente, nós sabemos de relógio. E hoje nós utilizamos para marcar o tempo, como a tia falou, nós usamos o calendário, usamos o relógio de parede, usamos o relógio de pulso, assim também como nós utilizamos, né, o celular. O celular atualmente é muito utilizado por nós, onde nós podemos colocar até alarmes, inclusive, para que não esqueçamos de eventos assim tão importantes, né, gente? Então, o nosso tempo hoje ele é marcado assim, para você ver a diferença, né? Pelo calendário, né? Pelo nosso relógio, pelo nosso celular, pelo relógio de pulso também, certo? Como você está vendo aqui. Então, o nosso tempo hoje ele é marcado dessa forma. Na história, gente, o tempo, voltando aqui, né? O tempo ele pode ser classificado em tempo cronológico e o tempo histórico. Cronológico é aquele que é contado pelos calendários, as medidas são exatas, né? No caso, nossos relógios, né? Com as medidas exatas, que tem os dias da semana, como eu mencionei antes,
a semana tem 7 dias, o ano tem 12 meses. Então, o tempo cronológico, ele vai ter essas medidas exatas. Já o tempo histórico é aquele que compreende os eventos, né, os fatos realizados pelo homem na sociedade. Nós sabemos que é o que diferencia um período do outro. E os historiadores, eles trabalham com o tempo histórico, né? Eles estudam e descrevem, né, como nós sabemos, os fatos e os acontecimentos. Isso porque na sociedade as coisas elas não se modificam de uma hora para outra, como nós sabemos, né? As mudanças elas são gradativas, certo, gente, na história. Então agora o nosso próximo conteúdinho que nós vamos falar é sobre a contagem do tempo, tá certo? Na antiguidade, vamos iniciar na antiguidade, né? No início, né? A evolução, como nós também acabamos de ver um pouco. Então, na antiguidade, o homem, ele marcava o tempo, ele era observando a natureza, certo, gente? O dia, a noite, né? As fases da lua, as estações do ano. Ainda nós conhecemos pessoas que na nossa sociedade, as pessoas mais velhas, por exemplo, nossos avós, que bastam que ele olha para o sol, ele sabe dizer a hora exata, tá certo? Então, isso foram aprendizados que eles foram passando de geração em geração. E os egípcios, como eu falei antes também, eles que viviam na África, eles se baseavam nas cheias do rio Nilo. Por quê? O calendário dele era agrícola, certo, gente? Calendário agrícola, então eles se baseavam nessas cheias do rio, quando era que o rio ia estar lá com bastante água, para que a plantação também, o solo estivesse preparado para que fosse plantada, estivesse fértil. Depois, um fato histórico, pra gente, quando a gente vai estudar um fato histórico, a gente precisa saber, né, quando ele aconteceu. Quando queremos organizar a nossa vida atualmente, né, atualmente que nós utilizamos sempre, hoje é muito utilizado por nós, né? E é a predominância, né? O calendário hoje, o calendário na nossa vida, que é muito utilizado. Tudo na nossa vida hoje é questão relógio, né, gente? E calendário, tá certo? Porque nós temos que saber qual é o período das nossas férias, para que a gente possa programar uma viagem, por exemplo, né? E a questão do horário, por exemplo, a gente ir para a escola, para a gente ir a um evento, a uma festa de aniversário, para a gente ir ao trabalho, nosso pai, a nossa mãe, nós precisamos nos organizar, saber direitinho o dia da semana e também com relação à hora, para que a pessoa não chegue muito atrasada, tá certo? Então, o nosso calendário hoje, como a tia falou, é mais semelhante ao calendário gregoriano, que é organizado dessa forma. O calendário gregoriano ele foi introduzido pelo Papa Gregório XIII, em 1582, tá certo? E essa contagem dos anos, ela iniciou-se com o nascimento de Jesus Cristo. Então, o nascimento de Jesus Cristo, ele marcou, tá certo? Foi um fato, um acontecimento histórico de grande importância para os cristãos, tá certo? Isso, o nascimento de Jesus Cristo. E, inclusive, é colocado na história o AC, que é antes de Cristo, tudo que aconteceu antes, e o DC, que é depois de Cristo, né? Depois do nascimento de Cristo. Mas o nascimento de Jesus Cristo foi um fato histórico para os cristãos, tá certo? Então, criamos diferentes formas a partir daí de contar o tempo. Nós sabemos que o tempo é organizado em horas, semanas, dias, meses, anos, como a gente já viu. Depois também surgem várias palavrinhas que são importantes, né? São medidas de tempo e que nós usamos para períodos bastante longos. Como, por exemplo, década, né? A década é o quê? Um período de 10 anos. Milênio, um período de 1000 anos. Um século, um período de 100 anos. Então, continuamos identificando, né, os séculos, certo, gente? Na contagem do tempo. Como eu falei, nós temos a década, um período de 10 anos, que essas 3 medidas de tempo, elas são utilizadas para medir longos períodos. Uma década, 10 anos, um século, 100 anos, um período, né, de 100 anos, e um milênio, um período de 1000 anos. O ano, ele é colocado em números arábicos, que são os números mesmo como a gente lê. 1889, 1500, certo? Em números arábicos.
E o século, gente, ele é dado em algarismos romanos. Nós temos aqui o século XV, né, que o X vale 10 e o V vale 5, o século XV. Aqui o século XXI, o século no qual nós estamos. E aqui o século IX. Então, não esqueça. Depois, nós temos aqui para a gente identificar um século. Quando nós temos aqui um número qualquer, a gente elimina os dois últimos números, no caso 1822, elimina os dois últimos números. O número que restou, você soma mais um, então ficou 18, 18 mais 1, 19. Então é o século 19, certo? Aqui eu tenho 1750, elimino os dois últimos números, tiro, e ficou 17, mais 1, 18. Então vai ficar o século 18, que é 10, mais 5, 15, mais 1, 16, 17, 18. Aqui eu tenho 622, da mesma forma, elimino o 22, vai ficar 6. 6 mais 1, 7. Então, é o século 7, certo? Quando se para mim determinar o século de um determinado número. Mas temos a outra regrinha. Quando o número termina em 2 zeros, quando ele termina, os dois últimos números, dois últimos algarismos é 0, você elimina os 2 zeros, certo? E vai ficar esse século correspondente mesmo, não vai sofrer alteração, é o século XV. Ficou o número 5, então, século XV. E quando aqui eu tenho 2000, elimino os 2 zeros, vai ficar o quê? Século XX, tá certo, gente? Então, esse conteúdinho aqui você encontra no seu livrinho de história, onde você é convidado a fazer uma leitura. Esse conteúdo você vai ter o tempo e a história na página 6 a 9. Depois você vai ter a contagem do tempo, da página 13 a 17. E em seguida vocês façam a atividade.